Bom dia, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a acompanhar a leitura do Salmo de número 146. Salmo de número 146 está escrito assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor, este salmo que nos convida a louvar e a exaltar ao Senhor. Esse salmo que traz o contraste daqueles que colocam a confiança em homens e aquele que coloca a confiança em Deus. Os homens não são dignos de nossa confiança. Nos homens, assim que o Espírito sai deles e eles se tornam ao pó, todos os seus desígnios, todos os seus planos perecem. Mas o Senhor é eterno, mas o Senhor ele é fiel e verdadeiro. É esse o contraste que este salmo nos faz, colocarmos a nossa confiança, a nossa dependência em Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te honramos nessa manhã, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós te agradecemos pelo descanso dessa noite, te agradecemos, ó Pai, porque a sua graça e a sua misericórdia se renovam sobre nós. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ajuda a confiar em Ti. O Senhor nos ajuda a olharmos para o Senhor e a clamarmos pelo Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Seu nome porque o Senhor tem cuidado de tudo o que há na nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem estado presente conosco, tem suprido todas as nossas necessidades. Ó Deus, nós suplicamos que nesta manhã o Senhor receba a nossa adoração, que a nossa oração também alcance, ó Pai, o Seu trono de graça. Ó Deus, e que nosso dia seja um dia abençoado debaixo da Sua vontade. Ó Deus, continua conosco, nos dando força, nos dando graça, nos derramando a Sua misericórdia, derramando o Seu amor sobre as nossas vidas. Ó Deus, fortaleça a nossa fé. Oramos agradecidos e Te louvando em nome de Jesus. Amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar.
para sempre exaltado seu nome. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Que a maravilhosa graça e o amor do Senhor estejam com cada um dos ouvintes neste dia, seja qual for o horário do dia que você estiver ouvindo essa mensagem, que Deus possa estar despertando no seu coração, despertando a sua fé nele, a sua vontade de crer, de confiar nele, que nós possamos ter sempre esperança, expectativa no Senhor. O Salmo 125, no seu versículo 1, fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, e esse monte ele permanece firme para sempre. Que a nossa confiança, que a nossa expectativa no Senhor também seja nesse mesmo propósito, nesse mesmo sentido. Nós vamos ter dias difíceis, dias desafiadores, mas que nós possamos estar sempre firmados na rocha, que é o Senhor. E quero compartilhar com os irmãos nesse momento um breve texto aqui da palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, segundo livro escrito por Moisés, e no capítulo 4, versículo 1, fala assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, ela virou em uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Mais o versículo 5. Então, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Meus irmãos, o texto de Êxodo 4, ele traz o final de uma longa conversa entre o Senhor, entre Deus e Moisés. Moisés havia sido escolhido pelo Senhor para ser o líder de uma transição que iria acontecer com o povo escolhido, o povo de Israel. Moisés deveria liderar o povo para se retirar do Egito. O povo estava vivendo em regime de escravidão há vários séculos, e agora Deus decide que o povo deveria sair. E os feitos de Moisés posteriores a essa conversa são muito conhecidos, são bastante conhecidos, ou deveriam ser, para nós, principalmente, que somos crentes no Senhor. Nós temos, por exemplo, o conflito de Moisés e do Senhor com o faraó. Nós temos as 10 pragas e nós temos a libertação dos israelitas que estavam escravizados no Egito, atravessando o Mar Vermelho, e todo o exército do Egito vindo a sucumbir perante as águas. Nesse diálogo, o Senhor faz alguns milagres para que Moisés entendesse que fora escolhido para uma grande tarefa, uma grande missão. Inicialmente, Moisés tentou ele convencer Deus que não tinha condições
Ele não era a pessoa certa, a pessoa que Deus devia colocar para essa missão. Ele não tinha condições de obedecer e arrumou algumas desculpas. Desculpas eram essas que não foram suficientes para convencer o Senhor. No versículo 10 desse mesmo capítulo Moisés fala assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasses a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tem uma desculpa, mais uma desculpa, né? Ele não queria essa missão, ele não queria essa tarefa, né? Mas ao final, Moisés se rende ao Senhor e aceita essa missão, e ele conclui ela lá no final da sua vida, e o povo sai do Egito e atravessa o deserto e por um período longo de 40 anos. Mas às vezes nós somos como Moisés, né? Nós nos sentimos como Moisés, porque diante de algumas tarefas, sejam grandes ou sejam pequenas, o que acontece? Nós temos medo, muitas vezes nós queremos recuar, nós ficamos imaginando quanto seremos questionados, quanto nós podemos falhar, nós não somos tão capacitados, nós não somos a pessoa correta, escolhida para essa tarefa. Mas a gente precisa entender que Deus olha para os nossos temores. Deus olha para nós e enxerga as nossas dúvidas e outras barreiras que muitas vezes podem ser mentais ou psicológicas que nós queremos colocar. E interessante que Ele nos chama e nos ajuda para a realização de várias tarefas que às vezes a gente nem pensava, nem sonhava que teria capacidade. Mas aí aparece outra e novamente a gente começa a duvidar. Talvez a gente muitas vezes tenha dúvida e pergunta, e a pergunta que surge geralmente é: como que Deus vai executar os seus planos? Os planos do Senhor são perfeitos, são infalíveis, e muitas vezes a gente se pergunta como que Deus pode nos usar para cumprir tudo aquilo que Ele planejou. O texto, ele nos oferece algumas respostas. Se a gente continuar lendo o capítulo 4, a gente vai ter algumas respostas sobre essas questões. Primeiro, Deus usa o que temos nas nossas mãos. Deus, nesse caso ali, usou o próprio cajado, a própria vara para fazer o milagre. E é assim que nós começamos muitas vezes as grandes obras, e que é assim que começaram as grandes obras na história que o Senhor, Ele escreveu dentro da sua palavra. Não importa o que a gente tem à disposição, Deus pode transformar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode usar também de maneira natural. Isso precisa somente ser entregue a Deus para que Ele use como instrumento para a realização dos seus planos. Os planos são de Deus. Deus é quem determina todas as coisas. Nós não precisamos de algo que a nossa, muitas vezes, visão limitada considere como algo grandioso ou especial. Ou o que basta acontecer é que nós devemos entregar o que temos a fim de cumprir a vontade soberana de Deus. Em segundo plano, nós devemos estar dispostos a obedecer. Às vezes a gente inventa desculpa, a gente tem os nossos motivos, entre aspas, né? Mas nós devemos sempre estar dispostos a obedecer. Obedecer, meus irmãos, é uma escolha. Obedecer é um propósito. Obedecer tem que ser um alvo na nossa vida. Nós devemos estar dispostos a obedecer. Deus, muitas vezes, tratando conosco, Ele nos dá todas as condições para realizar a tarefa, e toda tarefa determinada por Deus, Ele vai estar acompanhando. O Senhor, por exemplo, Ele conhecia a dificuldade de Moisés para falar, que ele fala que ele era pesado de língua, né? E interessante que Deus lhe deu, vamos falar assim, um porta-voz
particular. Deus fala, não, então quem vai falar por você é seu irmão Arão. Deus deu a solução. Nós devemos sempre avaliar o que nós temos nas mãos. O que nós temos nas mãos, aquilo que Deus já nos deu, e mesmo que pareça pouco, nós devemos entender que foi o próprio Deus que colocou esse instrumento, essa capacitação, essa vontade, esse plano, esse propósito nas nossas mãos. É Deus quem nos motiva, é Deus quem nos impulsiona, é Deus que nos dá força e condição de vencer e de concluir as tarefas. Muitas vezes a gente não tem curiosidade de descobrir o que pode fazer com os recursos que Deus nos dá. A gente simplesmente vira apático e não aceita o desafio. Os desafios nas nossas vidas são diários, são constantes. Não precisa ser grandes coisas, mas coisas simples, coisas do dia a dia. E às vezes a gente, mesmo conhecendo o poder, a grandiosidade do nosso Deus, a gente se acovarda e a gente não deixa de cumprir. E a gente deixa de cumprir a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós devemos entender que nós somos chamados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos chamados com propósito. Nós somos resgatados da condição de escravos do pecado, do reino do inimigo, para uma condição de instrumentos de Deus. Ser instrumento de Deus é privilégio. Nós devemos entender que nós devemos, para cumprir esse nosso papel, nós devemos obedecer e estar dispostos a seguir com o Senhor. Como Moisés, que relutou, mas ele cedeu e ele entregou seus caminhos no Senhor. Que Deus possa estar nos ajudando também a termos essa mesma disposição, essa mesma vontade, e que nós creiamos que Deus sempre vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Que Deus nos ajude a refletir sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Primeiro, Deus vai nos ajudar com aquilo que a gente tem nas mãos, que Ele mesmo já nos deu. E depois a gente precisa ter a disposição para obedecer e crer nas promessas do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor,
meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra te ouvir. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o seu nome. Que o Senhor continue fortalecendo a nossa vida, que o Senhor continue moldando todo o nosso viver e que nós, meus queridos irmãos, nos coloquemos à disposição do Senhor. Que nós declaremos, assim como Isaías declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele possa a cada dia transformar o nosso viver, a cada dia nos moldar, a cada dia nos transformar, para que sejamos pessoas melhores, crentes melhores, servos melhores, amigos melhores, filhos melhores, e para que nós possamos louvar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida, o Senhor Deus proteja e guie e fortaleça cada vez mais a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.